Olá! Hoje apresentarei 3 circuitos feitos no Tinkercad: codificadores, multiplexadores e demultiplexadores. A minha intenção com esse vídeo é demonstrar o que cada circuito faz, qual é a função de cada porta no circuito e mostrar também algumas aplicações na vida real. Codificadores. Um codificador consiste em um circuito digital que converte um sinal de entrada em um código diferente na saída. O valor da saída depende de qual entrada foi acionada. Existem vários tipos de codificadores. Um exemplo deles é o codificador de decimal para binário. Agora que já entendemos para que serve cada codificador, vamos à parte prática. Um exemplo de codificador simples é o codificador de binário para código Gray. Mas o que é esse código Gray? O código Gray é bem parecido com o código binário. A diferença é que ele procura fazer alterações mínimas nos valores. Veja, por exemplo, como que no código binário, ao irmos de 3 em decimal para 4 em decimal, 3 bits são alterados, enquanto no código Gray a diferença se dá em apenas 1 bit. Esse aqui é o nosso codificador de binário para código Gray feito no Digital. Antes de mostrar para vocês como ele funciona no Tinkercad, vou dar uma pequena explicada aqui para vocês de como ele funciona. Então vocês podem ver que a gente tem nossa entrada aqui em binário e a gente vai ter nossa saída em código Gray, que é bem parecido com o binário. Vale ressaltar aqui que a gente tem nossa limitação. Que limitação é essa? A gente pode converter números até 15 em binário. Isso realmente por causa da nossa limitação de portas. Claro, você pode aumentar esse circuito, você vai apenas precisar de mais portas XOR. Então, como funciona, né? Vamos mostrar ele aqui funcionando. Suponhamos que a gente queira converter, por exemplo, o número 1 em binário. O número 1 em binário, basta a gente ligar aqui e a gente vai estar convertendo. O número 1 em binário, ele também é 1 em código Gray, conforme a gente pode ver nessa tabela aqui. Né? O 1 ele é igual a 1 em Gray. Agora vamos pegar um totalmente diferente, vai? Vamos pegar, por exemplo, o 4, né? O 4, né? Para a gente fazer o 4 aqui, basta a gente ligar essa daqui, né? Essa porta 2 elevado a 2, né, que seria 4. Vocês podem ver que 2 elevado a 2, né, seria 0, 1, 0, 0 em binário. E em código Gray ele fica 0, 1, 1, 0. Né, que a gente pode ver aqui que está corretíssimo, né? É 0, 1, 1, 0. Vamos entender rapidamente aqui como que está dando esse processo. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem portas XOR. As portas XOR, basicamente, elas precisam que apenas uma das entradas esteja ligada. Se 2 entradas estiverem ligadas, o XOR não funciona, porque XOR é ou exclusivo. Então, como vocês podem ver aqui, está sendo alimentada apenas uma porta. E dessa forma, né, a gente está ligando aqui o nosso LED. Se essas 2 portas estivessem sendo ligadas, esse LED aqui não ligaria, porque o XOR ele exige, para a saída ser igual a 1, né, que apenas uma dessas portas esteja igual a 1. Né? Se as 2 estiverem, ele não vai funcionar. Bem, agora que a gente já entendeu como ele funciona no Digital, vamos entender como ele funciona aqui no Tinkercad. O circuito que eu montei aqui no Tinkercad, ele é o mesmo circuito que esse aqui no Digital, não muda nada. A única coisa que eu fiz, né, usando o circuito em si, né, lidando com os LEDs, lidando com os resistores. Isso aqui, pessoal, é um Quad XOR. Então, o que é? Ele é um XOR, né? Ele é um circuito formado por XOR, ele tem 4 XOR. Então, tudo que eu fiz aqui na hora de montar esse circuito foi, né, seguir esse nosso mapa, né, esse nosso circuito, só que usando o Tinkercad. Então, por exemplo, né, vamos aqui para o nosso LED, que seria o 2 elevado a 3. O 2 elevado a 3, ele estaria ligado ao primeiro LED, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele sai do nosso switchzinho e ele vai até o nosso primeiro LED. E ele também estaria ligado no nosso primeiro switch, na nossa primeira porta XOR. Então eu fiz a mesma coisa aqui, né? Eu liguei a nossa primeira porta XOR. O nosso segundo bit aqui, né? Ele estaria ligado no primeiro XOR e também no segundo XOR. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, vocês podem ver que ele está ligado aqui no primeiro XOR, né? Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar, que a gente tem a entrada 1, a entrada 1A, a entrada 1B
e a saída 1, né? Porque isso aqui seria a primeira, no caso, a primeira entrada do nosso XOR, a segunda entrada do nosso XOR e a saída do nosso XOR. Então, o que vocês podem ver, né? O nosso primeiro aqui, ela está entrando, né, nessa primeira entrada, e o nosso segundo está entrando na segunda. E assim a gente já fez o nosso primeiro XOR. E esse segundo, ele também entra no próximo XOR, né? Como vocês podem ver aqui, né? O nosso segundo aqui, ele vai entrar no primeiro XOR e no segundo XOR. E eu fiz a mesma coisa pro restante das portas. É só seguir esse mapa aqui. E agora vamos testar, né, como que, se ele está funcionando corretamente. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o 4. Né? 2 elevado a 2, 4. Como a gente pode ver aqui, né, 2 elevado a 2, né, seria 0, 1, 1, 0. O que a gente está representando aqui, né? Isso aqui está desligado, isso aqui está ligado, isso aqui está desligado, isso aqui está desligado. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Só que em Gray ele fica diferente, né? Ele fica 0, 1, 1, 0. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está ligando, essa aqui está desligada, essa aqui está ligada, essa aqui está ligada, essa aqui está desligada. Tá? E quais são as aplicações desse circuito na vida real? Compressão de dados. Os codificadores são utilizados para converter dados de áudio ou vídeo em formatos compactados, que ocupam menos espaço de armazenamento e banda. Criptografia. Os codificadores desempenham um papel importante para a criptografia, transformando informações sensíveis em formatos criptografados. Telecomunicação. Os codificadores são utilizados para converter sinais de um formato para outro, como por exemplo, sinais analógicos para digitais. Conversores desse tipo são muito utilizados em alto-falantes. Multiplexador. Um multiplexador é um circuito capaz de receber várias entradas e, através de um seletor, selecionar qual delas será transmitida para a saída. Um multiplexador com 2 elevado a n entradas terá sempre n seletores e uma única saída. A tabela verdade de multiplexador 2 para 1, isto é, com 2 entradas e um seletor, é assim. Como é possível notar, quando o seletor está desligado, quem está sendo transmitido pela saída é o valor de A. Quando o seletor está ligado, quem está sendo transmitido é o valor de B. Como nossas saídas dependem do nosso seletor, a gente pode simplificar a tabela verdade. Se o seletor for igual a 0, a saída vai ser qualquer seja o valor de A. Se o seletor for igual a 1, a saída será o valor de B. Agora que já entendemos para que serve e como funciona, vamos à parte prática. Esse aqui é o multiplexador 2 para 1 feito no Digital. Ele é 2 para 1 porque ele tem 2 entradas e apenas um seletor. Então, como vocês podem ver aqui, para você fazer um multiplexador simples como esse, você não precisa mais do que 2 portas AND, uma porta OR e uma porta NOT. Então, vamos entender o funcionamento dele aqui. Primeiramente, como vocês podem ver aqui, pessoal, o nosso dado seletor ele está setado como 0. Então, quando o nosso dado seletor está setado como 0, quem está sendo passado é o valor de A. Como o valor de A está sendo igual a 0 aqui, a nossa saída, né, está igual a 0 também. Por exemplo, se eu ligar A, agora a nossa saída vai valer a 1, né, porque ela tem o mesmo valor de A. Agora, no entanto, quando eu ligar o seletor, você está vendo que ele vai negar aqui esse nosso AND por onde o A passa e vai ligar o AND por onde B passa. A nossa saída está igual a 0. Por quê? Porque o nosso B está como a 0. Mas quando eu ligar o nosso B, quem vai estar sendo passado é o B, né? Então vocês podem ver aqui que a saída fica igual a 1, né? Que é o valor de B. Por exemplo, se eu deixar desligado aqui o nosso B e eu ligar ou desligar o A, tanto faz, não vai mudar nada na nossa saída, porque quem está sendo passado aqui é o valor de B. Uma coisa interessante que vocês podem reparar é que não tem como você ser passado dois valores ao mesmo tempo, né? Não tem como você passar A e B ao mesmo tempo. Por causa dessa questão aqui do NOT, né? Então, tipo, vai estar sempre passando ou um ou outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. E aqui a gente tem também o nosso multiplexador, só que feito no Tinkercad. Que nem eu disse anteriormente, aqui a gente vai usar só 3 circuitos, né? Parece que é um circuito grande, mas ele é bem simples. A gente vai ter a nossa parte do inversor, né? O nosso NOT, o nosso AND e o nosso OR. Eu basicamente segui isso aqui, só que fiz no Tinkercad, né? Eu coloquei os LEDzinhos para indicar, né? Esse aqui é o nosso LEDzinho que indica o A, o nosso LEDzinho que indica o B, as nossas duas entradas, a nossa entrada do seletor e a nossa saída. Então, vamos entender parte por parte aqui. Como que a gente faz, por exemplo, esse nosso AND com A?
Então, esse nosso AND com A, primeiro, né, a gente vai ter o nosso A aqui, ele sai desse nosso switchzinho, e ele entra já aqui na nossa porta AND. E a gente tem também o nosso seletor invertido. Esse aqui é o nosso dado de seleção, então a nossa seleção vem aqui, ela vem para essa porta NOT, né? A gente tem a entrada 1 e a saída 1. A saída 1 ela é a entrada 1 invertida, assim a gente está invertendo o nosso dado seletor. Então, ele sai invertido e entra aqui no nosso AND para a gente ter a nossa saída. Ó, a gente tem nossa entrada 1 do nosso AND e a nossa entrada 2 do nosso AND, né? A entrada 1A e a entrada 1B. A gente vai ter a saída desse nosso AND. E a saída desse nosso AND a gente basicamente coloca num OR, né? Igualzinho que está sendo feito aqui. E desse OR, a gente tem a nossa saída do OR e vai para esse LED. Agora, quanto ao dado B, o B é a mesma coisa, a única coisa que o seletor ele não é invertido. Então é até mais simples, né? A gente vai ter aqui o nosso dado B, né? Ele sai, ele vem aqui para o nosso AND, e a gente tem aqui o nosso seletor. Reparem que ele não está sendo negado, né? Antes de ser passado, ele vai direto, porque ele não é negado, como vocês podem ver aqui. Então, ele vai direto para o OR. E assim, a gente já passa direto para nossa saída X. Vamos testar aqui, né? Para ver se está funcionando certinho. E como vocês podem ver, né? Quando o nosso seletor está igual a 0, quem está sendo passado é o valor de A. Então, se eu ligar B, tanto faz, não muda nada. Agora, se eu ligar A, você pode ver que o valor aqui de X muda, né? Ele vai ser sempre o mesmo valor de A. Porém, quando eu ligar esse nosso seletor, quem está sendo passado agora será o valor de B. E assim que eu ligar o B, né, vocês podem ver que a nossa saída também é ligada. E como que esse circuito é utilizado na vida real? Um multiplexador é utilizado em sistemas de áudio moderno para selecionar qual tipo de mídia vai ser tocado, como rádio, CD, pendrive. A utilidade do multiplexador seria então, nesse caso, receber todos esses tipos de mídia e selecionar um único tipo para transmitir no alto-falante. Demultiplexador. Como vimos anteriormente, os dados do multiplexador saem todos por uma única saída. E como faríamos para saber exatamente com que dados estamos lidando? Bem, é para isso que servem os demultiplexadores. Assim como os multiplexadores, os demultiplexadores possuem uma entrada seletora, que escolhe qual dos dados sairá nas saídas. Os demultiplexadores possuem 2 elevado a n saídas, sendo n a quantidade de seletores. Nessa tabela, C1 e C0 são os seletores. S0, S1, S2 e S3 são as saídas do demultiplexador e E é o dado que entra no demultiplexador. Como vocês podem ver pela tabela, somente uma saída é passada por vez, dependendo dos seletores, e o resto das saídas permanecem desligadas. Agora que já entendemos o funcionamento, vamos para a parte prática. Agora que já entendemos como funciona o multiplexador, vamos entender como funciona o demultiplexador aqui na prática, né? Bem, como eu disse, o demultiplexador ele é útil, né, para a gente meio que traduzir essa informação, né? Tipo, a gente está recebendo esse dado, mas exatamente que dado que a gente está recebendo? Então, isso aqui seria o circuito básico do nosso demultiplexador. O demultiplexador ele é bem parecido com o multiplexador, né? Você pode ver que toda essa questão de negar, mas a gente vai ter somente um dado, né? Esse dado aqui ele seria a saída de um outro multiplexador, né? Aqui, como eu coloquei o dado como sendo um só, não está fazendo muito sentido, né? Porque se eu ligar aqui, você está vendo que é como se o dado ele fosse A e B ao mesmo tempo, o que isso não existe. Mas é porque isso aqui só está a título de exemplo, né? A gente não utilizaria o demultiplexador dessa forma. O jeito que a gente utiliza o demultiplexador é assim, né? Para a gente traduzir o dado de um multiplexador. Então, como vocês podem ver, eu só incrementei aqui o nosso multiplexador, né? E coloquei essa parte do nosso demultiplexador. Então, o nosso demultiplexador, ele vai ter aqui o nosso dado seletor, né? Vocês podem ver que eu puxei ele daqui, né? Eu peguei ele negado, que é para traduzir o A, e eu peguei ele normal, que é para traduzir o B. E aqui a gente vai ter um AND, né? Um AND com o seletor negado e com o seletor normal. E aqui é a nossa saída. Então vocês podem ver que se eu ligar o A, quem vai estar sendo traduzido aqui é o A, né? Está corretíssimo. Quem a gente ligou aqui é o A. Agora, entretanto, se eu ligar o nosso seletor, né, você vai estar vendo aqui que o nosso A está mostrando como se estivesse desligado, mesmo que o nosso A aqui no nosso multiplexador esteja ligado. Isso porque
embora o A esteja ligado aqui, quem a gente está selecionando é o dado do B, né? Então, tanto faz o nosso dado de A. Quem a gente está querendo ver aqui é o nosso dado de B. Tanto é que se eu ligar, por exemplo, aqui o nosso B, né? Você está vendo que está sendo passado aqui e o nosso A permanece desligado. Isso é por conta realmente do nosso seletor. Bem, no Tinkercad eu fiz a mesma coisa, né? Eu liguei o nosso multiplexador no nosso demultiplexador. Ficou essa grande bagunça de dados aqui, bagunça de circuitos aqui, mas é bem simples. A única coisa que eu fiz aqui é que, como vocês podem ver, a nossa entrada desse nosso demultiplexador é somente o seletor e somente o nosso dado da saída, né? E são utilizados duas portas AND para isso. Então, aqui quando eu coloquei a parte do nosso demultiplexador, eu somente usei realmente E como os demultiplexadores são utilizados na vida real? Primeiro, né? Além de traduzir o nosso dado A, vai entrar o nosso seletor negado, também são então eu apenas puxei aqui para gerar o nosso seletor funções negado. booleanas. Eu puxei ele daqui, né? O nosso seletor vem, ele é negado, eu puxei ele daqui. E eu puxei também a saída do nosso multiplexador. E assim a gente já conseguiu fazer o nosso A, né? Eu peguei a saída desse AND e joguei aqui no LED do A, para indicar quando o A estivesse sendo ligado, né? E selecionado, claro. E depois eu fiz o quê? Eu peguei apenas o nosso seletor, né? Eu puxei ele daqui, puxei o nosso seletor e também coloquei a nossa saída, né? Porque como vocês podem ver aqui, o nosso B, ele entra apenas o seletor e o dado, né? Ele não é negado. Então ele acaba sendo até mais simples. Depois disso eu só puxei aqui para o B e agora a gente pode até testar o nosso circuito, né? Vocês podem ver aqui que o A ele está ligado, né? O nosso seletor está selecionando o A, então quem está sendo passado é o A, e aqui está sendo indicado que A está ligado, corretíssimo, né? Agora, entretanto, se eu ligar aqui o nosso seletor, vocês podem ver que o nosso B está ligado, que quem está sendo passado é o nosso B, né? Por causa do nosso seletor está ligado, e quem está sendo ligado aqui é o B, então está correto. E como os demultiplexadores são utilizados na vida real? Bem, além de traduzir os dados dos demultiplexadores também são frequentemente utilizados para gerar funções booleanas.